Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração
pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. Pra maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas
mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração.
Boa noite a todos. Suelen, estava preocupada com você, hein? E o Cleverson aguentou firme aí, parabéns. Em nome dos noivos, eu quero dar as boas-vindas a todos os convidados, padrinhos, madrinhas, aos familiares. Essa é uma noite muito especial para nós, e especial para toda a família, todos que estão aqui amam vocês. É tempo de colocar o casamento de vocês diante do altar do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa cerimônia, e por isso nós vamos começar com uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar, colocar essa cerimônia diante do Senhor. A cerimonialista, a Sueli, tem um recadinho para a cerimonialista enquanto a gente ora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa cerimônia em Tuas mãos. Pedimos a Tua direção, que seja um tempo de inspiração, ó Pai, para todos que estão aqui. Mas que seja um tempo, ó Deus, de concerto, um tempo de bênção sobre o casamento do Cleberson e da Suelen. Que eles, em nome de Jesus, possam sair daqui debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça. E nós queremos, ó Pai, Te agradecer por testemunhar e participar desse momento tão especial na vida deles e na vida dessa família. Nós te somos gratos, ó Pai, e Te entregamos essa cerimônia em nome de Jesus. Amém. Os convidados, as convidadas podem se assentar. Deu o recadinho? A Suelen tem um recadinho aqui para a cerimonialista, ok? Tá tudo ok, Suelen, tá bom? Primeiro, eu queria parabenizar vocês, tá? O fato de vocês estarem aqui diante do altar do Senhor, depois de um tempo, vivendo a vida a dois, mostra o quanto vocês estão comprometidos com o Evangelho, o quanto a palavra de Deus é importante para vocês e o quanto é importante a gente fechar todas as brechas, colocar a nossa relação, nossa família diante do altar, fazer aquilo que de fato é certo. O errado sempre vai ser errado e o certo vai ser sempre certo. Não tem um jeitinho para ser certo. Certo é certo. E o que vocês estão fazendo essa noite é correto aos olhos do Senhor. Então, já quero começar parabenizando vocês, e eu sei que é um exemplo para muitos, na igreja e fora da igreja, para muitos casais que estão juntos, mas não oficializaram isso, não colocaram isso especialmente diante do Senhor. Então, que essa noite seja de bênção para vocês, mas eu tenho certeza que é bênção também para toda a igreja que está acompanhando vocês. Eu tenho uma palavra para solidificar ainda mais esse casamento e fazer com que vocês fixem os olhos cada vez mais na palavra e no Evangelho de Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele sempre tem princípios para tudo na vida, e para o casamento não é diferente. O casamento, a vida a dois, é regida por princípios, e na verdade a Bíblia não é um livro de leis, a Bíblia é um livro de princípios. E a Bíblia diz, Jesus ensinou que quando nós colocamos a nossa vida, todas as áreas, debaixo desses princípios do Senhor, os princípios norteadores do Evangelho, nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Tem um texto, eu vou ler 2 textos com vocês. O primeiro deles está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 até o versículo de número 27, diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Jesus está ensinando aqui que para a gente ter sucesso em qualquer área da vida, mas aqui especialmente no casamento, nós precisamos construir o casamento, construir a nossa casa sobre um alicerce forte, sobre a rocha. E essa rocha é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse texto está dizendo que quando nós colocamos toda a nossa expectativa,
todos os nossos princípios, todos os nossos valores, de acordo com essa palavra, de acordo com essa rocha. Pode vir tribulação, pode vir tempestade, eu sei que vocês passam por várias, todos nós passamos, mas elas vão vir e vocês vão permanecer firmes em nome de Jesus. No entanto, quando nós estabelecemos o nosso casamento, a nossa família, sobre outros princípios mundanos, seculares, nós vemos o casamento ruir, desmoronar, assim como uma casa sobre a areia. E nós vivemos tempos difíceis quando nós falamos sobre casamento. As estatísticas são, na verdade, assustadoras quando falamos sobre casamento. Não é um bom momento para falar sobre isso? Nós cremos no plano e no projeto de Deus para vocês. No entanto, quando nós falamos de casamento, não é possível nós não lembrarmos que isso é banalizado hoje lá fora. As estatísticas dizem que 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no nosso país. Nós sabemos que esses casamentos, infelizmente, estão solidificados sobre conceitos, princípios que não são norteadores do Evangelho. Mas Jesus deixa claro que não é importante apenas vocês saberem e conhecerem quais são esses princípios e valores. O mais importante é que vocês pratiquem, que vocês vivam, que vocês experimentem esses princípios a cada dia, dia após dia. Porque o casamento não vem pronto. O casamento é um campo a ser cultivado todos os dias. E se nós não fizermos isso sob o temor do Senhor, debaixo da sabedoria e graça, cada um fazendo aquilo que é devido. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel da esposa, o papel do marido dentro de um casamento. Se nós não nos esforçarmos nesse sentido, nós vamos ter muitos problemas. E, na verdade, é isso que nós vemos hoje. Casais tentando fazer as coisas sozinho, fazer o que acha que é certo, aquilo que acha que vem na cabeça, eu acho que é assim, então eu vou fazer assim. Mas eu convido vocês ao altar do Senhor, a olhar para a palavra. E nessa noite tão importante, vocês se lembrarem que é para a palavra que vocês precisam olhar. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da vida e do tempo que vocês vão passar na vida matrimonial, saibam, é para a rocha que vocês precisam olhar e se solidificar. As dificuldades vão vir e vocês vão permanecer firmes, fortes até o fim. E não só isso, vão ser luz nessa geração. Eu profetizo que a relação de vocês já é luz e será ainda mais luz num tempo de trevas, num tempo de divórcios aumentando, num tempo de brigas, num tempo de desentendimento, de desrespeito dentro das 4 paredes. Eu profetizo que vocês serão luz, ainda mais luz, nesse tempo tão difícil. E todos os familiares que aqui estão, que são casados, são levados essa noite também a meditar sobre suas relações, a meditar sobre seus casamentos. Eu vou ler um texto aqui agora e a partir desse texto quero convidar vocês a refletirem comigo sobre princípios norteadores do Evangelho para o casamento. Nós acabamos de dizer que se construímos a nossa relação, nossa casa, nosso casamento, debaixo desses princípios, nós seremos bem-sucedidos. Então vamos prestar bastante atenção. Aqui há muitos princípios importantes e norteadores para nós. Esse texto que eu separei está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Tem muitos princípios aqui, eu vou resumir 4 a partir desse texto, ok? Eu convido todos a prestarem atenção e meditarem também sobre os seus relacionamentos, os seus casamentos. O texto começa dizendo o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra,
e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Nesses versículos que eu li, nós temos muitos princípios e, como eu disse, vou deixar 4 com vocês, para que vocês revejam essa ministração, repensem em vários momentos da caminhada de vocês. O primeiro princípio que nós vemos aqui nesse texto é aquele que fala para os dois: sujeitai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro princípio bíblico para o casamento. O casamento não é a dominação de alguém sobre uma outra pessoa. O princípio é claro quando o apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Isso requer respeito de ambas as partes, cuidado de ambas as partes, amor de ambas as partes, serviço de ambas as partes. Sujeitai-vos uns aos outros. O que significa se sujeitar? Essa palavra se sujeitar, ela tem relação com algo que é voluntário, não é algo obrigado, nem é algo base de estar debaixo de uma autoridade, de um poder vil. É algo voluntário. Nós desejamos estar debaixo dessa supervisão um do outro. E eu vou falar um pouquinho mais no final dessa ministração como é que isso funciona. Mas, nesse instante, é importante que vocês entendam. O casamento solidificado tem esse primeiro princípio: sujeitai-vos uns aos outros. Respeitem um ao outro. Caminhem um com o outro. E para que isso aconteça, é necessário que, em tantos momentos, nós abramos mão, renunciemos muitas coisas em favor do outro. Então, se sujeitar um ao outro significa abrir mão em favor do outro. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão dispostos, de fato, a abrir mão em favor do outro? A abrir mão de privilégios, a abrir mão de desejos pessoais em favor do outro? Esse é o primeiro princípio. E se a resposta for sim, é um bom começo para um relacionamento frutífero e solidificado nesse evangelho. O segundo princípio é para as mulheres. Eu me dirijo aqui a Suelen, mas gostaria dessa reflexão com todas as mulheres aqui presentes. O texto do apóstolo Paulo diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Nós acabamos de ver que o apóstolo Paulo estava dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. Mas agora ele reforça esse sujeitai-vos para as mulheres. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Essa palavra sujeitar, como eu já disse, significa e sinaliza respeito, honra. A palavra honra quer dizer distinção. O que a Bíblia espera, o que Deus espera das mulheres no casamento é exatamente essa honra, essa distinção em relação ao marido, em relação a esse homem que está dentro da casa. Infelizmente, nós vemos desrespeito, nós vemos palavras rudes, palavras que não colocam o marido no lugar onde ele deve estar no relacionamento. E isso cabe à mulher. Tem um texto no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 4, que diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Quando a mulher entende esse papel, palavras de afirmação ao marido, respeito, honra, integridade, fidelidade, palavras que dignificam o homem, ela é como uma coroa. Mas há mulheres como um câncer nos ossos. Mulheres que, ao invés de colocar o marido num bom lugar, colocam num mau lugar.
Ao invés de ter um bom comportamento, tem um mau comportamento. E, queridos, esse é um princípio não do pastor Marcelo, não da igreja metodista, esse é um princípio bíblico. Mulheres, se sujeitem a seus maridos, honrem seus maridos, se submetam a ele, respeitem o seu marido como ao Senhor. E meu desejo, minha oração a você, Suelen, que você seja uma coroa, como o texto diz na vida do Kleberson. Coroa fala de recompensa, fala de galardão, e que você seja de fato essa recompensa na vida do Kleberson, que ele se alegre todos os dias por estar do seu lado, e que ele saiba que em você ele tem alguém em quem confiar, alguém que vai apoiá-lo, que vai estar ao lado dele em todas as circunstâncias. Você será coroa, em nome de Jesus. Mas também tem para os maridos. E o terceiro princípio que nós vemos nesse texto: maridos, amem suas mulheres. Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Esse é um princípio norteador. E sobre o homem está e cabe essa liderança dentro do lar. Maridos, amem suas esposas. Esse amem suas esposas não tem relação com um sentimento, aquela paixonite que às vezes passa. Não está falando de um relacionamento romântico. Quando fala amem suas esposas, está dizendo cuidem delas, sirvam elas, se sacrifiquem por elas, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Amor tem 3 palavrinhas que quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar algumas vezes. E eu sempre peço para decorar. Então, amor, queridos, pressupõe compromisso. Compromisso pressupõe serviço. E serviço pressupõe sacrifício. Quem diz que ama tem um compromisso inabalável. Quem diz que ama serve com integridade. Quem diz que ama se sacrifica. O papel do homem é dar vida pela esposa. E quando a esposa se sente amada, cuidada, ela sabe que o homem daria a vida por ela. Ela o respeita, ela o ama. E, querido, podem acreditar em mim. Esse é um princípio poderoso que vai reger o casamento de vocês e vai fazer com que vocês estejam sólidos até o final. Vamos relembrar? Sujeitem-se uns aos outros. Mulheres, respeitem seus maridos. Maridos, amem suas esposas. E por último, o texto que nós lemos no final nos diz que os dois se tornam uma só carne. É um mistério, de fato, 2 pessoas diferentes agora vão para o mesmo teto e já estão e sabem as diferenças que têm, culturas diferentes, pensamentos, tradições, hábitos, muitas vezes diferenciados, mas agora, de acordo com esse texto, se tornam uma só carne. Para que isso aconteça, para que vocês se fundam numa só carne, e é isso que o casamento faz, um casamento bíblico, é necessário que haja renúncia. Se nenhum dos dois desejar renunciar a algo, ou tantas coisas, infelizmente, haverá muita dificuldade. Mas quando vocês entendem que esse princípio norteia a vida de vocês, vocês não têm dificuldade alguma em se dar, em se doar em favor do outro. E isso é um sinal de que vocês agora são um time só, uma equipe só. Então eu não quero ouvir falar mais entre vocês de meu dinheiro, de meus objetos, de meu carro, das minhas coisas, dos meus segredos. Vocês são um time só, amém? O que é do Kleberson é da Suelen. O que é da Suelen é do Kleberson. É um princípio norteador para um casamento sólido. Mas, como todo princípio e tudo que a Bíblia diz, há essa escolha da nossa parte. É um caminho que é proposto para vocês. Honrem a Deus, honrem um ao outro, se tornem de fato cúmplices nessa jornada maravilhosa que é o casamento. Construam ainda mais essa família aos pés do Senhor. Dediquem tempo
prioridade. E aqui eu faço uma ressalva sobre os maridos que precisam, em nome de Jesus, assumir a responsabilidade espiritual de seus lares. Então, Kleberson, diante das testemunhas da igreja presente, quero lembrar você, é seu papel cuidar de todas as áreas da Suelen, física, emocional e espiritual. É seu dever cuidar do coração dela, assim como Cristo cuida da igreja. Há uma responsabilidade muito forte para nós, maridos, e nós precisamos assumir isso. E é um ciclo que, quando bem feito e cuidado, dá muito certo. Quando o marido ama, serve, se sacrifica, a mulher se sente amada e honra, respeita. Isso faz com que o marido ame, sirva, respeite. E isso não tem fim, é um ciclo maravilhoso que só traz bênção para vocês e para toda a família. Não se esqueçam, se vocês construírem, edificarem esse casamento sobre esses princípios, pode vir a dificuldade, a tempestade, a tribulação que for, e a casa vai se tornar inabalável. Um casamento inabalável em nome de Jesus. Um casamento luz nessa geração. Um casamento bênção para tantas outras pessoas que enfrentam dificuldades no relacionamento a dois. É o que eu desejo para vocês. E que nessa caminhada juntos, como pastor de vocês, eu possa acompanhá-los, adverti-los e ter o prazer de acompanhar todas as vitórias que Deus tem para a vida de vocês, em nome de Jesus. Gostaria de orar e convidar a igreja mais uma vez a fechar os seus olhos. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, esse casal que vem diante do teu altar clamar por tua bênção. Aqui nós olhamos, ó Deus, a tua palavra e sentimos-nos desafiados diante desses princípios, Pai. Mas a minha oração é que esse casal, ó Deus, possa entender a bênção que é se sujeitar um ao outro. Que a Suelen descubra a bênção que é se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Que o Kleberson entenda, ó Deus, aquilo que lhe é devido. Que ele ame a Suelen, ó Deus, a ponto de morrer por ela, de viver por ela. E em nome de Jesus, Pai, que essa palavra de que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, se cumpra na vida do Kleberson e na vida da Suelen nessa noite. E que eles possam colher todas as bênçãos de um casamento aos teus pés, aos pés da cruz. Nós oramos no nome do Senhor. Amém. Amém. Esse é o momento da nossa cerimônia em que nós chamamos de os votos. Mas na prática é um momento em que vocês vão falar um ao outro um pouco do muito que eu falei aqui para vocês momentos atrás. Então não é um momento aleatório, é um momento extremamente importante. Vocês estão diante do altar do Senhor, diante de familiares, diante dos convidados, das testemunhas, e estarão agora dizendo um ao outro votos, dizendo um ao outro aquilo que vocês estão propensos a fazer, para manter esse casamento até o final. Estão prontos? Amém? Kleberson e Suelen, vocês vieram aqui para pedir a bênção de Deus sobre a sua união. Vocês estão dispostos a assumir os deveres, bem como os direitos mútuos que esse novo estado de vida lhes proporciona? Sim. Muito bem. Gostaria que vocês virassem um de frente para o outro agora, por favor, e a gente vai começar com o noivo. Suelen, eu recebo como minha esposa para caminhar com você, segundo os mandamentos de Deus. Desejo consagrar o meu amor, conservá-la e consolá-la, tanto na alegria quanto na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde ou na doença. Quero guardar-me somente para você, na esperança de viver ao teu lado,
por toda a minha vida. Para isso, eu tenho a minha honra. Tá. Cleberson, eu recebo como meu esposo para caminhar com você segundo os mandamentos de Deus. Desejo consagrar o meu amor, conservá-lo e consolá-lo, tanto na alegria, tanto na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Quero guardar-me somente para você, na esperança de viver ao seu lado por toda a minha vida. Para isso, empenho a minha honra. Amém. Benção, glória a Deus. E agora nós vamos receber as alianças, que vão ser o símbolo desses votos, desses juramentos que vocês fizeram um ao outro agora. Vamos receber as alianças. Sei que não é fácil prestar atenção. A igreja está tão cheia, rola uma tensão. Por isso decidi usar só um piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse altar que sim, embala o meu peito, me deixa até sem jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Amém. Aqui estão as alianças que vão ser o símbolo do que vocês acabaram de dizer um para o outro, de jurar um ao outro. Fidelidade, amor, parceria, viver os princípios do Evangelho, viver debaixo do altar do Senhor. E todas as vezes que vocês olharem para essas alianças, que vocês se lembrem desse momento. Como eu disse, não é um momento aleatório, nós vamos orar, nós vamos consagrar esses anéis, essas alianças, e que, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo cele esse amor no simbolismo desses anéis, e que todos, ao olharem, possam saber que há um casal debaixo do altar do Senhor, debaixo da graça do Senhor, debaixo do amor redentor do nosso Pai. Eu me alegro muito por vocês. Nos conhecemos há pouco tempo, mas me alegro pelo comprometimento que vocês têm pelo Evangelho. E pouco tempo atrás vocês também colocaram uma outra aliança, né? Outro sinal visível, que foi o batismo. Vocês desceram as águas, sinalizando visivelmente que receberam dessa graça invisível. E agora, esse é um sinal visível desse amor invisível, desse compromisso inabalável, que ninguém pode ver, mas todos podem sentir ao olhar para vocês. Amém? Vamos orar, vamos consagrar essas alianças. Pai, em nome de Jesus, rogamos, ó Deus, a Tua graça mais uma vez sobre esse casal. Pedimos, ó Deus, que pela Tua misericórdia o Senhor cele no simbolismo dessas alianças, esse amor, e que esse casal possa experimentar, ó Deus, a partir dessa noite, um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de bênção, vivendo debaixo dos princípios que eles assumiram aqui diante do Senhor e dessas testemunhas. Que a Tua graça esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Peço para que vocês virem novamente um de frente para o outro. Vamos começar com o noivo.
Suelen, com este anel, selo com você a minha união. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cleberson, com este anel, selo com você a minha união, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coube aí? Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos orar por esse casal. Gostaria que vocês se ajoelhassem aqui, por gentileza. É demais pra mim, eu sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi, Coloca a mãozinha. coração, agora é tudo realização. Tudo sou, agora será visto de manhã. Duas pessoas, Muito bem. Estenda sua mão para cá. Esse é um momento de intercessão, um momento importante da oração das testemunhas, os pais que estão aqui presentes, dos amigos. Vamos interceder, orar por esse casal que está de joelhos aqui diante do altar do Senhor. Quando vocês se prostram, assim como vocês estão prostrados, é um sinal da dependência de vocês. É um sinal de que vocês não vão tentar fazer sozinhos. Que isso só é possível debaixo da misericórdia e da graça do Senhor. Por isso é importante esse momento. E a postura que vocês estão agora sinaliza, indica como está o coração de vocês diante do altar do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, Tu és o Deus de toda a eternidade. Tu és o Deus que criou todas as coisas, que criou o casamento. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, ó Pai, interceder pela vida do Cleberson, a vida da Suelen, que estão prostrados aqui, Deus, diante do Teu altar. E isso, ó Deus, é um símbolo, ó Pai, é um sinal da dependência deles. Por isso, ó Deus, eu rogo, ó Pai, todas as ricas bênçãos do céu sendo derramadas, ó Pai, sobre esse casal nesse instante. Abençoa, ó Deus, o Gustavo, a Emily, toda essa casa, ó Pai, que esteja debaixo, ó Deus, da Tua proteção e da Tua provisão. Deus, em nome de Jesus, restaura os sonhos, ó Pai. Restaura, ó Deus, os Teus desejos no coração deles, ó Pai. E que eles saibam, ó Deus, que eles vão viver dificuldades, ó Pai, tribulações, momentos difíceis. Mas assim, prostrados diante do Teu altar, debaixo dos princípios norteadores do Teu Evangelho, eu profetizo vitória. Eu profetizo, ó Deus, um casal sólido, um casal firme, Senhor, na rocha, que é o Senhor, que é o Teu Evangelho. Nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode colocar em pé. Cleberson e Suelen, nós já cumprimos todos os requisitos aqui do nosso cronograma, do nosso ritual, daquilo que nós fazemos da nossa cerimônia religiosa, e teremos também com efeito civil, vamos assinar o que é devido, mas como ministro do Evangelho, eu quero declarar a vocês, marido, mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é aquele momento, meu irmão, que você pode beijar sua noiva. Não, é agora. Glória a Deus. Eu vou ministrar a bênção, mas logo depois eu peço a gentileza
dos convidados, dos presentes, nós temos alguns papéis a assinar aqui, tá bom? Então eu peço ao Antônio, a Beth, que se aproximem também logo depois, para que a gente possa fazer as assinaturas dos noivos, do celebrante e das testemunhas, ok? Recebamos a bênção. Deus, Pai de toda a família humana, envia a tua bênção sobre o Kleberson e a Suelen, que pela união das mãos eles sejam abençoados em teu nome, a fim de que, vivendo juntos em fidelidade, eles possam guardar e cumprir os votos do casamento, e juntos que eles permaneçam em amor e paz, e vivam debaixo da tua vontade, vivam debaixo dos princípios norteadores do teu evangelho. Nós o abençoamos em nome de Jesus, e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre esse casal, sobre os casais aqui presentes, sobre todo o teu povo, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Convido as testemunhas, vamos fazer as assinaturas.